os Estados Unidos deram um passo que está repercutindo no Brasil inteiro, pela primeira vez. Medida dessa tipo atinge o brasileiro, pois suportar a ligação com o PCC. O que aconteceu, quais podem ser as consequências? Vamos falar sobre isso hoje. Já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta a sua opinião aqui embaixo e bora pro vídeo. As sanções dos Estados Unidos contra brasileiros mexeram com o mercado financeiro, fizeram o dólar subir para R$ 5,20. Hoje, o Departamento do Tesouro norte-americano anunciou o bloqueio de bens de 2 brasileiros e 3 empresas do Brasil por suposta ligação com o PCC. E aqui tem um ponto importante. Ainda que essas empresas afetadas sejam pouco relevantes, ficou uma sensação para agentes do mercado de que a ação dos Estados Unidos pode abrir precedentes e criar incertezas adicionais para os participantes do mercado financeiro, para as empresas do mercado financeiro, fintechs, fundos e por aí vai. Vamos entender melhor esse assunto e essa reação com Vitor Ferreira, que traz mais informações. Vitor, bem-vindo. Oi, Natuza, boa noite a você, a todo mundo com a gente aqui na Globo News. Olha, no comunicado, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos diz que o PCC representa uma ameaça significativa à segurança nacional dos Estados Unidos. Sancionou, então, anunciou sanções a 2 pessoas físicas e 3 empresas brasileiras, além de uma empresa de Portugal. Na prática, o que essas sanções significam? Significam que essas pessoas físicas e jurídicas vão ter todos os seus bens nos Estados Unidos bloqueados, dinheiro na conta, tudo bloqueado, não podem fazer negócios com nenhuma empresa ou cidadão americano, em território americano, mas ela acaba respingando em outros países também, porque empresas brasileiras, por exemplo, que tenham negócios, ou um banco que tenha ali simplesmente uma conta bancária no nome dessas pessoas que foram sancionadas, muitas vezes acabam optando por desfazer esse vínculo, encerrar esse vínculo, para não serem eles próprios sancionados pelos Estados Unidos. Então, é uma sanção bastante pesada, que tem consequências não só em território americano, mas fora também do território americano. Agora, vamos entender como foi feito esse anúncio e quem são essas pessoas e essas empresas sancionadas. A gente vai ver aí na tela um trecho do anúncio feito pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros sancionou 2 cidadãos brasileiros, 3 empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por seus vínculos com o primeiro comando da capital, a maior organização criminosa da América Latina. O PCC representa uma ameaça significativa à segurança nacional dos Estados Unidos, já que seus integrantes em todo o país, especialmente na Flórida, lavam recursos provenientes do tráfico de drogas e alimentam um ciclo de criminalidade. As 2 pessoas sancionadas, os 2 alvos, são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. O Victor Shimada, ele é sócio da Victory Trading, é uma empresa da qual ele é sócio, e essa empresa também foi sancionada. Ele é sócio da Avenidas Flutuantes Unipessoal, que é uma empresa de Portugal, que também foi sancionada, e é apontado pelos americanos como um elo entre o PCC na Flórida e traficantes internacionais. A mulher, a Estela de Oliveira, ela é parente do Victor Shimada, teria atuado ali como secretária dele, segundo a investigação do Departamento do Tesouro norte-americano, e apontada como intermediária na coleta de dinheiro. O governo americano acusa essas pessoas e empresas de terem lavado em torno de 30 milhões de dólares, dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, que foram lavados ali nessa teia de empresas financeiras que tinham troca, né, passavam recursos de uma empresa para outra, de um lado para outro, na tentativa de ocultar a origem ilegal desse dinheiro. O governo americano também acusa os 2 de se envolver em outros crimes financeiros, além da lavagem de dinheiro do tráfico. As outras empresas sancionadas, além da Victory Trading, são PixWave Soluções de Pagamentos Limitada, Wave Construções Inteligentes Limitada e essa Avenidas Flutuantes Unipessoal, LDA, que tem sede em Portugal e tem vínculo também com o Victor Shimada. Esse homem, Natuza, ele também é investigado aqui no Brasil, é citado em algumas investigações feitas pela Polícia Civil, que apontam, inclusive, relações da empresa Victory Trading, a empresa dele, com a empresa Wave,
E essa empresa é citada, inclusive, na delação do Vinícius Gritzbach, aquele homem que foi assassinado em 2024 no aeroporto de Guarulhos, depois de ter firmado um acordo de delação premiada contra a organização criminosa, contra o PCC no âmbito ali do Ministério Público. Enfim, é uma teia muito difícil, até complexa de explicar, mas de fato esses nomes e essas empresas aparecem também em relatórios e investigações aqui da Polícia Civil de São Paulo como tendo alguma relação com o PCC. O Victor Shimada não é apontado pela Polícia de São Paulo como integrante do PCC, mas tem vínculos, aparece conectado ali nesse fluxo financeiro intenso entre essas empresas mencionadas. E te devolvendo, Natuza, ele também é réu no caso Corinthians Vai de Bet, que investiga desvio de dinheiro que era desse patrocínio que a Vai de Bet fazia para o Corinthians. Em nota, o clube disse que o Victor Shimada não tem relação com o Corinthians e o clube participa, inclusive, como assistente na acusação nesse processo judicial. Natuza. Obrigada, Vitor. Bom, e por falar em PCC, a facção foi alvo de uma mega operação do Ministério Público de Santa Catarina em 6 estados brasileiros. Então, eu quero te perguntar, Vitor, qual foi a extensão dessa operação? Conta um pouquinho mais para a gente. Pois é, Natuza, essa operação não tem ligação exatamente com as sanções aplicadas pelo Departamento de Tesouro, mas foi a maior operação realizada pelo estado de Santa Catarina, segundo o Ministério Público de Santa Catarina, que deflagrou essa investigação. Para você ter uma ideia, 320 ordens judiciais foram cumpridas hoje em Santa Catarina e em outros estados também. 151 mandados foram de prisão temporária. E essa investigação e a operação deflagrada hoje, com mais de 150 mandados de prisão, visa a desarticular a atuação do PCC em Santa Catarina e em outros estados do Brasil também, tentando desarticular, a comunicação do PCC dentro de presídios, entre pessoas que estão dentro de presídios nesses estados e fora dos presídios. Então, uma tentativa de desarticular essa organização criminosa em Santa Catarina e nos outros estados onde a operação foi deflagrada. Natuza. Obrigada, Vitor. Bom, como a gente falou, essas sanções repercutiram no mercado financeiro, então vou te chamar para entender aqui melhor o que está acontecendo e quais foram os movimentos de mercado. A moeda americana, por exemplo, subiu 0,9% e encerrou cotada a R$ 5,20. Isso, claro, em razão das sanções. O Ibovespa registrou uma leve queda de 0,20% aos 171.689 pontos. Os investidores também estão preocupados com outra coisa, com a atitude mais cautelosa desde que o Fed se mostrou mais conservador na última decisão dos juros. E as eleições aqui no Brasil também estão no radar do mercado financeiro e vão estar cada vez mais a partir de agora. Vou conversar agora com os meus amigos Guga Chakra, Ana Flor e Fernando Gabeira. Sejam muito bem-vindos aqui. Quero começar por você, Ana Flor, e por esse efeito colateral que preocupa o mercado financeiro. A gente já tinha cantado essa bola aqui, que quando o Trump resolveu decretar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, que havia uma série de consequências, muitas delas bem insondáveis, né? Pode acontecer isso, pode ter invasão aqui, pode ter exército americano em território nacional, uma série de elucubrações que se fazia, mas tinha uma que começava a preocupar o mercado financeiro desde o dia 1 dessa decretação, que era a possibilidade de um risco de contaminação. Então, vamos pensar aqui numa situação hipotética. Um empresário do agronegócio, ele contrata uma empresa de transporte para transportar a soja, um carregamento de soja para o porto de Paranaguá. Uma investigação nos Estados Unidos descobre que essa mesma transportadora transportou drogas para o PCC. Sanciona a empresa transportadora e pode sancionar também esse empresário do agronegócio. Isso é só para a gente ficar num exemplo tangível do que pode acontecer, né? Tem um efeito colateral para economia, né, Ana Flor? A gente conversou bastante sobre isso quando da declaração de organização terrorista. É verdade. Bom fim de tarde, Natuza, você, Gabeira, Guga, você que está ao vivo com a gente.
Para as empresas, para o mercado financeiro, né, para o mundo econômico, essa designação traz um risco. Que começa, você explicou muito, que é essa questão de que, mesmo que indiretamente ligado a uma empresa que tiver atividade relacionada a essas duas organizações criminosas, consideradas terroristas pelos Estados Unidos, qualquer outra empresa do setor financeiro ou econômico pode também ser sancionada. Então, este é um risco que vai exigir, inclusive, mais gastos para as empresas em geral, investirem naquele chamado conheça o seu cliente. Até um termo em inglês para isso, que é você fazer uma checagem muito grande daquela pessoa que você usa, o banco, a corretora, outras empresas. Então, de cara, já aumenta o custo para as empresas. Mas há uma outra questão que é o risco para o Brasil. O Brasil se torna também mais arriscado, né? Passa a ter um risco, um peso maior para quem, por exemplo, quer captar dinheiro lá fora. Quem empresta dinheiro para empresas brasileiras olha para o Brasil já com um pensamento que precisa aumentar questões como compliance, o chamado due diligence, que é você olhar ponto a ponto, revisar todo o negócio. Então, tem já de saída um custo e um risco, inclusive, com questões passadas, né? Você ter digamos, essa sombra que, se você um dia fez algum negócio com uma empresa que hoje esteja vinculada a esses grupos, você sempre vai estar na mira das investigações. Para quem olha para a segurança pública, de novo, um questionamento se esse tipo de ação, como a dos Estados Unidos nesse momento, ela funciona, ela melhora para o Brasil as questões. Eu acho que traz uma oportunidade. É simplesmente uma visão muito clara de que o Brasil está deixando o crime se infiltrar, por exemplo, na formalidade, né, no mundo financeiro. Isso é algo que o Brasil como um todo, o Congresso Nacional, o governo federal, governos estaduais tinham que agir de forma muito mais enfática. E hoje isso é algo que está sendo visto lá de fora e coloca o Brasil nesse risco. Então, mas quem está no mundo da segurança pública vê com dúvidas. Por exemplo, falei com Mário Sarrubo, que foi secretário nacional de Segurança Pública, trabalhou, enfim, no Ministério Público em São Paulo, conhece muito bem crime organizado, e ele ressalva que, a princípio, não há conexão dessas pessoas com o PCC, por exemplo. Então, que esse tipo de ação, muitas vezes, pode não ajudar na parceria do Brasil. O Brasil tem que buscar, sim, a ajuda dos Estados Unidos, especialmente na entrada, infiltração de armamento, lavagem de dinheiro lá fora por criminosos aqui, e isso tudo tem que ser algo que os dois governos trabalhem com muita proximidade. Mas há um risco muito grande hoje, especialmente pelo lado financeiro, de as empresas brasileiras já estarem perdendo dinheiro e oportunidades por conta dessa fraqueza em enfrentar o crime organizado. Exatamente. Guga, quando você olha para essa ação hoje do governo Trump, que interpretação você faz? O que dá para a gente concluir a partir dela? Bom, boa noite, Natuza, boa noite a todos. A partir do momento que os Estados Unidos designou o PCC e o Comando Vermelho como entidades terroristas, era esperado que em algum momento começassem a aplicar sanções. Já há investigações em andamento, essas daí não apenas nos Estados Unidos, como também no Brasil, sancionaram essa pessoa e essas duas pessoas e essas empresas. Certamente, em breve, outras serão sancionadas. É assim que ocorre em países onde há organizações designadas como terroristas, começam a haver sanções aplicadas a uma série de pessoas, às vezes a bancos também, a autoridades políticas, então o mesmo deve ocorrer no Brasil. É uma questão de segurança e de combate ao tráfico nos Estados Unidos, claro que tem também dentro de tudo isso um componente político muito grande, nunca é demais lembrar que o Trump, com toda essa história de combater o tráfico e o crime organizado, ele perdoou um ex-presidente de Honduras que havia sido condenado pela justiça americana, estava preso a passar décadas na prisão por tráfico de drogas e ligação com cartéis de droga mexicano, quer dizer, essa não é uma
não é que o Trump tem uma preocupação grande com isso, mas sim, a justiça americana, sim, entidades como o Departamento de Tesouro, tudo, eles vão atuar para conter. Em alguns momentos pode ser muito interessante para o Brasil, até para trabalhar junto com autoridades americanas nesse sentido, como alguns países até agem. Obrigada, Guga. Gabeira, contigo eu quero entender o efeito político disso, porque eu acho que tem pelo menos duas formas de enxergar essa notícia de hoje. A primeira forma é: os Estados Unidos estão ajudando a combater o PCC, o crime organizado, logo isso é bom para o pré-candidato Flávio Bolsonaro, porque foi ele que foi aos Estados Unidos e diz que pediu que essa medida fosse tomada por Trump, e o que aconteceu dias depois. Coincidência ou não de datas, os eventos estão ligados. E a outra forma é que o efeito colateral pode ser tão grande para outras áreas, não só para o enfrentamento, que muita gente de segurança diz que não ajuda, mais atrapalha do que ajuda a enfrentar o crime organizado, como citou Ana Flor, isso pode acabar caindo na conta de Flávio Bolsonaro. Você tem outra hipótese além dessas duas? Como é que você classifica o resultado ou a resultante disso para Flávio Bolsonaro? Olha, boa noite, Natuza, boa noite, Ana, boa noite, Guga. Eu acho que não tem essa repercussão, assim, direta para uma candidatura. Eu acho que, pura e simplesmente, é a decorrência de uma decisão americana, depois de decretar essas organizações como terroristas, uma decorrência da sua atividade. E se nós analisarmos claramente o que se esperava dessa decisão americana, nós observamos que, relativamente, as repercussões são brandas, não é? O que aconteceu é brando. Foram duas pessoas, que foi mais uma empresa em Lisboa, que foram proibidas de funcionar nos Estados Unidos e tiveram seus bens bloqueados lá. Eu acho que, dentro desse contexto, nós podemos ver também o lado do governo brasileiro, da estrutura repressiva brasileira. Olha, esse homem que está sendo condenado, ele já é objeto de 2 inquéritos no Brasil. E um inquérito o aproxima do PCC. Então, é muito difícil imaginar também que os Estados Unidos tenham tirado da cartola essas observações. Muito possivelmente, isso é resultado das pesquisas que eles fazem em contato com a polícia americana, a polícia brasileira, entende? Então, eu não acho que há alguma coisa a ponto de modificar ou de estabelecer uma repercussão grande na campanha política brasileira, nem na política brasileira. Eu acho que o Brasil também bloqueia bens de organizações terroristas estrangeiras. O Brasil bloqueou em Roraima 500 milhões do Trem de Aragua. O Trem de Aragua é uma organização terrorista considerada pelos americanos, de origem venezuelana. Então, é uma prática realmente normal. Se você chega à conclusão de que determinadas empresas estão trabalhando solidariamente com o crime organizado, você bloqueia os bens dessa empresa. Eu acho que não é uma coisa extraordinária, não. Eu acho que, como disse a Ana, vai ser necessário, evidentemente, um pouco mais de cuidado das empresas brasileiras. Vão ter que gastar um pouco mais, no sentido de tomar providências de segurança. Mas, afinal de contas, você não quer também que haja 2 organizações criminosas dessa monta com repercussão internacional, sem que haja absolutamente nenhuma necessidade de se ajustar isso. Também pediu muito, né? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha dessa decisão dos Estados Unidos pode trazer consequências para o Brasil? Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque eu vou ler todos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Compartilhe esse vídeo para quem também acompanha a política. Até a próxima.